Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 70 da nossa jornada, dia 11 de março, e seguindo nosso cronograma, os textos são Êxodo 22, João 1, Jó 40 e 2 Coríntios 10. Veremos leis que revelam princípios, o início profundo e poético do livro de João, Jó reconhecendo a grandeza de Deus, e aprenderemos com Paulo que a nossa luta é espiritual. Se esse tempo tem te abençoado, siga o programa aqui na plataforma e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Portanto, abra o teu coração, prepare o seu secreto, persevere no secreto com o Senhor e deixe Ele ministrar no seu coração. E sem mais delongas, Êxodo capítulo 22. Continuando as leis dadas por Deus ao povo de Israel, Êxodo 22 apresenta princípios de justiça para a vida em sociedade como uma espécie de código civil para aquele povo. Diversos princípios que temos atualmente na nossa legislação, como restituição por danos, responsabilidade por prejuízos, proteção aos mais vulneráveis, já apareciam nas Escrituras. A primeira parte do capítulo fala sobre restituição em casos de roubo ou prejuízo. Quem causasse dano deveria reparar aquilo que foi prejudicado. Deus estava ensinando que justiça não é apenas punir, mas também restaurar aquilo que foi perdido. Uma parte interessante fala sobre a hipótese de uma jovem ser seduzida e perder a virgindade. Nesse caso, o homem deveria pagar o dote e assumir responsabilidade casando-se com ela, mas também mostra a autoridade do pai, que poderia recusar o casamento. Mas mesmo assim, o homem continuaria responsável pelo dote. Essa lei tinha o objetivo de proteger a dignidade e o futuro da mulher naquela sociedade. Ele ainda diz para não oprimir o estrangeiro, nem maltratar viúvas e órfãos, porque se eles clamassem a Deus, ele os ouviria. O capítulo termina lembrando o povo de que eles deveriam viver como um povo consagrado a Deus. Isso envolvia honrar a Deus com as primeiras colheitas, com o melhor daquilo que possuíam e viver de forma santa. Êxodo 22 nos mostra que Deus se importa com algo que às vezes esquecemos, que é a forma como tratamos as pessoas no dia a dia. Justiça, honestidade, responsabilidade e cuidado com os vulneráveis fazem parte da vida espiritual. Servir a Deus não é apenas algo religioso, também envolve como vivemos, como tratamos o próximo e como praticamos justiça. E partindo para o primeiro capítulo do livro de João, hoje chegamos ao quarto e último evangelho. E o evangelho de João é diferente de Mateus, Marcos, Lucas. Ele escreve de uma forma mais profunda e contemplativa. Ele não está apenas contando a história de Jesus, ele está mostrando quem Jesus é. Uma curiosidade é que João é conhecido como o discípulo amado. E ele mesmo deu o nome para ele, viu? O próprio livro revela o seu objetivo no final do Evangelho. Estas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. João escreve para mostrar que Jesus é o Filho de Deus e a fonte da vida verdadeira. João começa o primeiro capítulo revelando quem Jesus é desde a eternidade. Ele escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
João está dizendo que Jesus não começou a existir em Belém, ele já existia desde o princípio, ele é o próprio Deus. João também declara que todas as coisas foram feitas por meio dele. Ou seja, Jesus não é apenas parte da criação, ele é o próprio Criador, a luz do mundo. Depois aparece João Batista. Não foi ele que escreveu este livro, foi o discípulo de Jesus. João Batista mostra algo muito importante neste capítulo. Ele deseja ocupar apenas o lugar que é dele. Ele sabe quem é e sabe quem é Jesus. Ele deixa claro: eu não sou a luz, eu vim apenas para dar testemunho da luz. João Batista não quer ser o centro, ele quer apenas apontar para Cristo. O Deus eterno entrou na história humana, ele viveu entre nós, sentiu nossas dores, caminhou nas nossas ruas, falou nossa linguagem e o texto relata: vimos a sua glória. Uma parte muito interessante é quando João Batista explica como reconheceu Jesus. Ele diz que Deus lhe revelou algo. Aquele sobre quem ele visse o Espírito descer como pomba, esse seria o Messias. Lendo, me veio a sensação da espera de João por este momento. Ele batizava pessoas todos os dias, mas provavelmente a cada dia existia dentro dele uma expectativa. Será que é hoje? Será que é agora? Será que é desta vez? Até que um dia Jesus aparece e João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase conecta Jesus com toda a história do Antigo Testamento. Agora Jesus seria o Cordeiro definitivo. Então, 2 discípulos começam a seguir Jesus. E Jesus pergunta: o que vocês estão procurando? Eles respondem: Rabi, onde o Senhor mora? E Jesus simplesmente diz: venham ver. Jesus os convida para caminhar com ele. Eles vão e ficam com ele aquele dia todo. Você pode imaginar isso? Você pode viver isso hoje? João 1 nos apresenta Jesus de forma extraordinária. Ele é a palavra eterna, o Criador, a luz do mundo, o Cordeiro que tira o pecado e o caminho que liga o céu e a terra. E a resposta de Jesus para nós continua sendo a mesma: venham ver. Seguindo para Jó, capítulo 40. Depois de Deus começar a responder a Jó, mostrando sua grandeza na criação, chegamos a um momento muito marcante. Deus pergunta se alguém que critica o Todo-Poderoso poderia realmente discutir com ele. Diante disso, Jó responde com humildade. Ele diz: sou indigno, ponho a mão sobre a minha boca. Jó percebe que estava tentando entender coisas grandes demais para sua compreensão. Então Deus continua falando e pergunta se Jó teria força para governar o mundo com justiça, se ele poderia humilhar os orgulhosos e julgar os ímpios. A resposta é clara: somente Deus possui essa autoridade. No final do capítulo, aparece a descrição do Behemoth. Behemoth é um animal, uma criatura que Deus fez, e Jó demonstra, nesse capítulo Jó 40, demonstra todas as características dessa criatura. Era extremamente forte. Deus usa essa imagem para mostrar o poder da sua obra. Mesmo algo tão poderoso ainda é apenas parte da criação. Esse capítulo nos lembra que a sabedoria de Deus é muito maior que a nossa. E às vezes, antes de entender os caminhos de Deus, precisamos primeiro reconhecer quem Ele é. Assim, nos momentos de dúvida, podemos simplesmente confiar no Deus que governa todas as coisas. E para finalizar o dia de hoje, 2 Coríntios capítulo 10.
A partir deste capítulo, a carta de Paulo muda um pouco. Nos anteriores, ele falou muito sobre consolo, arrependimento, generosidade. Agora, ele começa a responder críticas que alguns estavam fazendo contra ele dentro da igreja de Corinto. Algumas pessoas questionavam sua autoridade apostólica. Diziam que Paulo era forte nas cartas, mas fraco pessoalmente. Então, Paulo começa essa parte da carta defendendo o seu ministério. E ele faz isso sem responder com orgulho. Ele simplesmente diz: "Peço a vocês pela mansidão e bondade de Cristo." Logo depois aparece um dos textos mais conhecidos de toda a carta. Paulo explica que a batalha do cristão não é travada da mesma forma que as batalhas humanas. Ele diz: "Embora vivamos na carne, não lutamos segundo a carne." Ele afirma: "As armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas." Paulo está falando sobre batalhas espirituais. As fortalezas que ele menciona são pensamentos, ideias, raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus. Por isso ele diz: "Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo." Faça essa oração sempre que você precisar. "Deus, leve os meus pensamentos todos cativos à obediência de Cristo." A fé cristã envolve aprender a submeter nossos pensamentos, valores, convicções à verdade de Cristo. Paulo também diz que a autoridade que recebeu de Deus não foi dada para destruir as pessoas, mas para edificar. Isso mostra um princípio importante da liderança espiritual. A autoridade verdadeira existe para construir, fortalecer e cuidar. Paulo critica as comparações que estavam sendo feitas. Ele diz que quem vive se comparando com os outros demonstra falta de entendimento, porque a medida do ministério de cada pessoa não é para comparação humana, é o chamado que Deus deu a cada um. Cada um tem a parte que lhe cabe. Paulo reconhece que Deus havia dado a ele uma missão específica: levar o evangelho a novos lugares. Paulo diz: "Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor." Nós já lemos, Paulo já falou isso em outras cartas. Sabe, nada do que temos vem de nós mesmos. Tudo vem da graça de Deus. Por isso, ele conclui dizendo: "Porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele a quem o Senhor recomenda." A verdadeira aprovação vem de Deus. Como Paulo diz: "Quem quiser se gloriar, que se glorie no Senhor." Quando reconhecemos quem Deus é e quem somos nele, aprendemos a confiar nos seus caminhos e a viver para a glória dele. Querido Deus, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor é justo, sábio, soberano, poderoso sobre todas as coisas. Nos ensine a confiar em ti, a reconhecer a nossa limitação e a viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós temos a nossa parte, nós temos aquilo que é do Senhor para nós. Que os nossos pensamentos sejam levados à obediência de Cristo e que a nossa vida possa refletir a tua luz. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 71 da nossa leitura.